Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina para a minha alma. Eu me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha do quinto tema do Congresso. A divina vontade deve ser o tudo. Eu comecei a minha meditação dizendo que o tema principal do Congresso é que Deus opera somente sobre o nada. E o tema pelo qual eu vou fazer a minha meditação é a divina vontade deve ser o tudo. Para que nós possamos compreender esse tudo que a divina vontade quer ser na nossa alma, primeiro nós temos que compreender o nada que nós somos. E essa compreensão desse nada, né, eu achava que eu compreendia, mas para mim só ficou claro mesmo quando a Aline, né, falou sobre esse nada durante o congresso. Parece que a minha mente foi iluminada ali. E aí eu compreendi plenamente o que significa ser esse nada. Esse nada eu vou tentar explicar com as palavras, né, com uma forma como eu entendi. Mas o mais importante é que na minha alma ficou muito nítido para mim esse nada que a gente sempre fica repetindo nas nossas meditações, nas nossas partilhas, né? Sempre vendo essa palavra, mas não tinha ficado muito clara para mim essa questão. E aí eu compreendi, né? Esse nada, né? Quando ela deu o exemplo lá das estrelas, né? Na meditação da Andressa, durante a partilha, a meditação dela do congresso, que a Aline falou das estrelas, né? Que a Andressa citou o exemplo, né, das estrelas, que elas estão todas unidas, né? E essa força que as une, né, que faz com que elas permaneçam no posto delas, né, e que se uma delas sair do posto, né, acontece uma catástrofe, né, uma desordem total, né, no universo. E aí, através desse exemplo, a Aline disse que como que nós podemos dizer, né, nos comparar às estrelas, né, que se uma sair do seu posto, acontece a desordem, né? E aí agora me veio na mente, agora enquanto eu estou meditando sobre isso, né, essa comparação que é quando se uma estrela sai da ordem, né, sai do posto dela, acontece a desordem. Então foi isso que aconteceu com a criação, né? Uma estrela, que é o Adão, ele se retirou, ele saiu do posto dele, né? Ele saiu da divina vontade. Então, por isso que acontece essa desordem aqui na Terra, né? As criaturas estão desordenadas, né? Vivendo da sua própria vontade, fazendo todas essas loucuras, né? Que a gente vê, que a gente está assistindo todos os dias em todas as redes sociais, mídias, em tudo, né? O comportamento do ser humano que está completamente, né? Como sempre a gente diz lá, fora da casinha, né? Está agindo de forma até incompreensível às vezes. E aí, né? A gente começa
a compreender, né, esse nada que nós somos, porque nós fomos feitos para viver na divina vontade, viver na mesma vontade do Criador, e Ele nos colocou em um determinado lugar. Cada criatura está num determinado lugar, ou deveria estar, né? Se estivesse em ordem. E porque aconteceu essa desordem da criatura, né, sair, não estar vivendo na divina vontade, ela, ela, eu vou tentar falar sobre o nada, né? Então nós somos nada mesmo, porque se nós acharmos que nós somos alguma coisa e queremos sair, né, do ofício, da ordem, né, do lugar onde Ele determinou que nós estivéssemos, a criatura provoca uma desordem. Por exemplo, né, uma dona de casa, que ela, né, Deus colocou ela ali naquele ofício de dona de casa, de mãe, né, muitas vezes ela, né, não era a vontade de Deus que ela trabalhasse, que ela ficasse só cuidando da casa. Mas aquela mulher não aceita, ela não aceita aquela situação, ela vive infeliz, ela vive revoltada, rebelde, né, causa confusão na casa dela, briga com o marido, não tem paciência com o filho, tudo isso por quê? Porque ela está numa desordem interior, ela não aceita, ela não se resigna à vontade de Deus, ela não compreende a vontade de Deus, ela não vive a vontade de Deus, ela quer viver a sua própria vontade, que é trabalhar fora, fazer uma carreira profissional, ganhar muito dinheiro, né? E porque ela não aceita ser simplesmente uma dona de casa, né? Se ela vivesse na divina vontade, ela aceitaria, né, o que acontece a ela. Se ela não consegue trabalho, ela aceita. Se ela conseguir um trabalho, ela também aceita, mesmo que não seja um trabalho para ganhar muito dinheiro, ela aceita tudo que acontece a ela, porque ela sabe que tudo que acontece é a vontade de Deus. Então ela viveria numa ordem, ela viveria numa harmonia, né? Que é o que eu vou falar depois, né? Das 3 potências da alma que causam essa harmonia. Então, a mulher, ela viveria feliz, né? Porque ela teria uma família, ela seria grata pela família, pelos filhos que ela tem, pela casa que ela tem, seria grata por poder fazer os atos, né? Para dar glória a Deus. Ela ia cuidar com muito amor da casa dela, ia cuidar com muito amor dos filhos, do marido, ia fazer tudo, né, de forma melhor possível, porque ela faria por amor a Deus. Então ela estaria vivendo na ordem pela qual ela foi criada, né, que é vivendo a vontade divina, vivendo no posto em que Deus a colocou, né, no ofício que Deus a colocou de mãe e dona de casa. Então, por isso que a gente vê acontecendo no mundo, né, tanta rebeldia, né, por parte das mulheres, principalmente as feministas, né, porque elas não aceitam, né, ser aquilo que Deus determinou para ela, né? E se ela fosse também uma empresária, né, um outro exemplo, uma dona de casa, também uma empresária, ela saberia administrar tudo, né? Porque ela faria tudo por amor a Deus. No trabalho dela, ela seria a melhor profissional, assim, digamos assim, de fazer tudo corretamente, honestamente, né? Da melhor forma possível, né? O trabalho dela, porque ela faria por amor a Deus. Quando ela chegasse em casa, ela ia ter paciência, né, de cuidar dos filhos, de dar atenção para os filhos, para o marido, porque ela faria tudo por amor a Deus. Essa é a diferença, né, deste nada que nós somos,
né, para ser preenchidos dessa vontade divina que vai proporcionar uma vida, né, de harmonia, né, não só dentro de casa, mas em qualquer lugar que a pessoa ela estiver, porque ela vai estar sempre fazendo tudo por amor a Deus, todos os atos dela, né, fazendo por amor sem murmurar, sem reclamar, sem sem questionar, né, sempre aceitando tudo o que acontece, porque tudo é a vontade de Deus. E aí ela estaria preenchida do tudo que é a divina vontade. E ela não estaria em desacordo, né? Se cada criatura vivesse dessa forma, né? Vivendo na divina vontade, estariam como as estrelas, né? Unidas por uma força divina, que é a divina vontade, cada um na sua ordem, e aí o mundo seria outro mundo, né? Não seria o mundo que nós estamos vendo com os nossos olhos, que está em plena desordem, né? Porque uma criatura saiu do seu posto, que foi Adão. Mas, né, a novidade, né, para quem nunca ouviu falar da divina vontade, é que é possível retornar essa ordem, né? Então, a partir do momento em que a Luísa Picarreta, né, recebeu novamente esse dom da divina vontade, né, é possível então viver essa santidade divina, voltar a essa ordem. E eu vou falar um pouco mais sobre esse tudo. Então eu falo também, né, eu dou um exemplo, né, de uma pessoa que ela vai morar na casa de outra pessoa, né, que a pessoa permite, né, que ela more ali, e ela então vai se mudar para essa outra casa, né, para essa casa. Ela vai se mudar e aí ela então ela quer levar tudo que pertence a ela para tornar aquele ambiente, né, com a cara dela, digamos assim, né. Então, se não for permitido a ela levar tudo o que pertence a ela, se ela tiver que levar só uma coisa, ela não vai ficar feliz. Ela não vai se sentir em casa, né? E assim é Jesus, né? Ele quer vir morar no nosso coração, ele quer fazer ali do nosso coração, da nossa alma, ele quer construir o reino dele ali, ele quer reinar, ele quer colocar o trono dele ali, se sentar e ficar reinando ali. Mas se a criatura não permitir que ele leve, né, tudo que pertence a ele, se ela quiser deixar naquele quarto as coisas dela, ele não vai conseguir colocar as coisas dele, né? E as coisas dele são muitas coisas, ele é muito grande, então tudo que pertence a ele é muito grande, não vai caber ali, ele não vai conseguir entrar, né? Vai ter um empecilho ali. E o que é esse empecilho? É a vontade humana, é a vontade própria da criatura, que ela não quer largar de jeito nenhum, né? Porque a vontade humana dá autoridade para ela fazer o que ela bem entender da vida dela, né? O livre-arbítrio que ela tem, ela escolhe fazer a sua própria vontade, assim como Adão fez. E ela então, ela não facilita, né, para que Deus entre e reine ali no coração dela. E aí ele vai falar da segunda coisa que é necessária para que ele nasça, né, no coração, para que ele possa, né, formar ali o reino dele. É que tudo, né, o que a criatura vai fazer, tudo que ela contém, né, tudo que ela contém, seja no seu interior ou fora de si, tudo deve ser feito para ele, né, tudo para servir, para honrar as ordens dele, porque ainda que a pessoa tenha um pensamento sequer, uma palavra que não é para ele, ele se sente infeliz.
E ao invés de ser dono, as criaturas vão fazer ele escravo, né? Ele diz que ele pode tolerar, que ele não pode tolerar, né? Que tudo seja feito só para ele, para a honra e glória dele, para obedecê-lo, né? Seja um pensamento, uma palavra, né? Ele quer que tudo que a criatura faça seja em direção a ele. Porque se ele vai reinar naquele lugar, se ele vai tomar conta de todo aquele espaço, então nada que pertence a ela, nenhum pensamento, nenhuma palavra, deve ser dela mesma, deve ser o pensamento e a palavra dele, né? E o que acontece com as criaturas hoje em dia? Que tipo de pensamento passa na cabeça da maioria das pessoas? Passa pensamentos em Deus somente? Muito pelo contrário, né? Acho que se passar um pensamento em relação a Deus na cabeça das pessoas, é quando elas precisam pedir alguma coisa para eles. Aí sim elas se lembram dele. Então, ele quer isso, né, na criatura, porque a partir do momento que a criatura está cheia dele, então ela só vai falar e pensar sobre ele, né, em relação a ele. Por exemplo, os pensamentos dela vão ser os pensamentos em Jesus, né, e de Jesus também, né, pensando em Jesus, quando nós, aqui no nosso grupo, nós ficamos meditando, né, ruminando os trechos em que nós meditamos diariamente. Então nós ficamos ali tentando compreender, para aprofundar mais naquele trecho, né, para poder ter mais luz, para poder ter mais conhecimento ainda, para o nosso conhecimento aumentar sobre ele, né, para poder fazer ele crescer cada vez mais em nós. E então as palavras também, né? As palavras são as palavras de Jesus, por quê? Porque nós vamos estar aqui, nós estamos aqui, né? Quando nós estamos meditando o trecho, nós estamos falando, contando algum exemplo, nós estamos, né, explicando aquilo que nós entendemos, que é aquela luz que nós recebemos de compreensão, nós estamos falando, né, sobre ele, falando dele. Estamos, então, com o pensamento e com as palavras totalmente voltados para ele. E as pessoas, né, que não vivem que na divina vontade, que estão não estão vazias, mas estão cheias de coisas mundanas, elas ficam falando só de coisas mundanas, né? Ficam falando da vida de artistas, ficam falando de novela, de série, de televisão, de tudo que é assunto, mas sobre Deus elas não falam, né? Uma ou outra fala alguma coisinha assim muito rapidamente e, né, a gente percebe que o coração delas não está cheio de Deus. Então, é dessa forma, né? É dessa forma que Ele quer que nós preenchamos, né, o nosso ser, a nossa inteligência e a nossa memória. E tem uma terceira coisa, né, que ele quer que aconteça na alma da criatura, que é o amor, né? Amor de sacrifício, amor heróico, amor e o amor engrandecido. Ele diz que esses 3 tipos de amor farão crescer de modo maravilhoso a felicidade dele, porque a alma se arrisca a fazer obras superiores às suas forças, fazendo unicamente com a força dele. É esse o amor heróico, né? É um amor que a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa por ele, né? Como ele diz, né, mais para frente, que ela é capaz de dar até a própria vida por ele, né? Este é o amor heróico, mas ele não quer isso de nós, né? Ele não vai pedir que nós demos a própria vida para ele, no sentido de
de nos matar, né, de deixarem as pessoas nos matarem, não, mas é dar a vida por Ele, é viver somente para Ele, né, viver somente para agradar a Ele, para servir a Ele, para conhecer a Ele, né, essa é a vida, a doação de vida que Ele quer de nós. E o amor de sacrifício é fazer tudo por amor a Ele, né, qualquer coisa que seja, né, por exemplo, eu vou ter que, deixa eu dar um exemplo, um exemplo para mim, né, na minha vida que eu estou buscando fazer, que é levantar bem cedinho para fazer a meditação do trecho do dia, que é a prioridade para mim, na minha vida, é fazer a meditação do trecho do Livro do Céu diário. Então, o sacrifício que eu estou fazendo, que ainda acredito que não é ainda o suficiente, que eu preciso levantar mais cedo ainda, mas eu já estou levantando mais cedo, coisa que eu não fazia, né, levantar mais cedo para meditar o trecho do Livro do Céu. Então, para mim é um sacrifício muito grande acordar cedo, porque eu durmo muito tarde, eu não durmo direito e eu tenho muito sono. Então, esse tipo de sacrifício, né, fazer sacrifício por amor a Ele, para fazer aquilo que Ele nos pede, né, obedecer um pedido dEle, que Ele quer que ele seja uma ordem dele, né, um mandamento dele, né, colocar Deus em primeiro lugar, né, acima de todas as coisas. Então, a primeira coisa do dia tem que ser meditar, né, ler a palavra, tem que estar, o primeiro pensamento ao acordar é a oração que nós fazemos, né, entregando a nossa vontade, pedindo que seja feita a vontade dele. Então, isso, é um amor de sacrifício, porque não é fácil para mim, para muitas pessoas do grupo, isso não é sacrifício, mas para mim é. Então, é esse amor de sacrifício que ele pede. E o amor engrandecido, eu entendo que é o amor que é o próprio amor dele, né? Porque é o próprio amor dele que é o maior amor que existe, o único amor, né? O nosso amor não é nada, o nosso amor não vale nada, né? Comparado ao amor dele. Então, nós só podemos amá-lo de volta com o próprio amor dele. Então, quando nós fizermos, né, ele reinar no nosso coração, nós vamos receber o amor dele e vamos devolver a ele o mesmo amor, né? Não devolvendo diretamente para ele, mas para as criaturas, né? Para as pessoas que convivem conosco, amando as criaturas, né? Amando a alma delas, desejando o bem para elas, desejando a salvação da alma de todas as criaturas, né? Porque ele ama incondicionalmente. Ele não importa se a pessoa não o ama de volta, ele ama da mesma forma. É esse tipo de amor, né, engrandecido que ele também quer que nós tenhamos no nosso coração para que ele cresça ali, né, para que ele forme ali o seu reino. Então, o que ele quer que nós digamos, né, é o que ele fala nesse trecho, né, que a criatura, ela vai dizer: eu não tenho nada mais, tudo é só por amor a ti. Depois, no outro trecho, né, eu meditei a parte em que Jesus diz que o lugar onde a divina vontade habita não está sujeito à tempestade, mas é sempre sereno e com o sol radiante, porque a sua origem está no céu e a sua nobreza é divina e a sua santidade está em Deus, onde está guardada pelo próprio Deus, porque zeloso da santidade desta alma que vive do meu querer, a conservo no mais íntimo do coração e digo: ninguém me toque, porque meu querer é intangível, é sagrado, e todos devem fazer honra ao meu querer. O fato da divina vontade fazer a alma feliz, né? Significa que quando ela fizer
crescer e nascer, né, o amor heróico, fazer que ela permita que Deus faça a purificação na alma dela, né, que tire dali tudo daquele quarto lá que não pertence a Ele, para Ele poder reinar, né, e Jesus poder viver na alma e o pensamento dela e, e tudo que ela falar, né, e tudo que acontecer com ela, ela saber que é a divina vontade que quer, então vai acontecer essa harmonia. Então pode vir a tempestade, né, da adversidade, da tribulação, do que quer que seja, e a alma vai estar em harmonia, por quê? Porque ela vai ter a compreensão daquilo que está acontecendo com ela. Ela vai entender que tudo o que nos acontece, principalmente as coisas ruins, né, que não são tão boas assim, que nós achamos que é ruim, para nós, né, para nossa vida, para nossa alma, é uma coisa boa, porque é a purificação que ele está realizando para tirar, né, todos aqueles empecilhos para ele poder colocar as coisas dele ali. Então, é a limpeza, né, daquele quarto, né, onde ele vai morar, né, que a pessoa permitiu que ele more. Ele vai então entrar e convidar a pessoa a entrar junto com ele, e ele vai mostrar tudo ali que ele quer que seja tirado, tudo aquilo ali que não pertence a ele e que vai atrapalhar, né, o reino dele ali, o reinar dele na alma. E aí, a partir do momento que a criatura compreende, né, que a cruz que ela vai passar, seja uma doença, seja um desemprego, seja a perda de alguma pessoa querida, tudo aquilo tem um para quê, que é para a purificação da alma, que é para um ensinamento, que é para ele mostrar ele o que está errado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser eliminado, né? Então, a partir do momento que a gente compreende isso, né, que nós compreendemos que nós somos esse nada, que ele quer preencher do tudo que é ele, e ele quer fazer essa limpeza para colocar o tudo que é ele, a criatura vai ficar em paz, né, vai viver nessa harmonia, né, vai passar por essa tempestade de uma forma diferente, porque tem compreensão do que está acontecendo. E se ela não estiver no momento, se ela for ter uma conversa com Deus, uma comunicação com Ele, né, tentando compreender, Ele vai iluminar a mente da pessoa para ela compreender por que ela passou por aquilo, para quê? Para que ela nunca mais volte a fazer aquilo que estava sendo um empecilho na alma dele para ele poder reinar. Então é dessa forma que acontece a vida divina na criatura, né? É essa comunicação com Deus que vai permitir que ela tenha compreensão das coisas, né? Não só que acontecem no interior dela, mas as coisas exteriores também, que são as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Essas catástrofes, né? Tanta desordem no mundo, né? Até a desordem do mundo nós compreendemos que tem um para quê, né? Que é a permissão dele, que é o livre-arbítrio de cada pessoa. E o livre-arbítrio das pessoas também é o amor dele pela criatura. Então, tudo é iluminado por essa luz divina, né? Que ilumina nossa inteligência, nossa memória, e faz com que a nossa vontade se una à vontade dele e forme uma vontade só. E aí vai acontecer a vida divina na criatura. A vida na vontade divina, né? O viver a vontade de Deus. Então, naquele trecho, Jesus disse que é sempre sereno e com sol radiante. Então, a serenidade é essa paz, essa tranquilidade de saber que tudo está no controle de Deus. E o sol radiante é o sol que vai iluminar, né? O sol é comparado a Deus, né? Que manda os raios de sol, que são as luzes, né? De conhecimento
de entendimento do para quê das coisas sobre nós. E esse sol radiante vai, né, estar sempre nos iluminando para a compreensão de tudo o que acontece. Então vai haver sempre essa comunicação, né, entre Criador e criatura, sempre, né, nesse diálogo interior, compreendendo as coisas que estão acontecendo. Depois, no outro trecho, ele vai falar sobre a natureza humana, né? Ele diz para Luísa: não entendeste que todo o mal está na vontade. A vontade atropelou o homem, ou seja, sua natureza atropelou a vontade do homem, assim que a natureza ficou em seu lugar, tal como foi criada por mim. Nada mudou, foi a sua vontade que mudou e se pôs nada menos que contra a minha vontade. E esta vontade rebelde arrastou a sua natureza, enfraqueceu-a e contaminou-a, tornou-a escrava de vis paixões. A natureza do homem, ele foi criado, né, e a natureza dele não mudou, né? A natureza dele é uma natureza divina, é uma natureza de alma criada por Deus, de uma criatura criada por Deus. Ela não foi criada por um homem apenas, né? Pelo nosso pai, pela nossa mãe, né? Nós somos criados por Deus, então a nossa natureza é divina. Ele nos formou, né? Quando ele nos criou, foi um excesso de amor que transbordou, né? Das três divinas pessoas e criou tudo, né? Criou a natureza, criou todas as coisas e criou o homem. E o homem ele criou com a diferença, né? Ele deu ao homem inteligência, memória e vontade e colocou nele essa vontade divina, mas que foi depois subtraída pelo pecado da desobediência. Mas o homem nasceu dessa forma, ele foi criado dessa forma. E é dessa forma que Deus quer que ela viva, né? E por isso que ele insiste tanto, né, no livro do céu, para que as pessoas conheçam e possam também ter esse desejo de voltar a essa ordem, porque a vontade humana rebelde foi ela que mudou, né? A vontade é que mudou, de vontade divina para vontade humana, porque, né, é fruto, consequência do pecado original de Adão. Mas o homem, ele pode retornar a essa ordem de viver essa vontade divina. Então a vontade humana, ela fez com que o homem se tornasse fraco, né? Se tornasse escravos de paixões, de vícios, né? E aí, para exemplificar, né, Jesus deu o exemplo do recipiente, né, que o recipiente, ele tanto pode conter ali dentro dele coisas belas, como perfumes caríssimos, né, como também pode conter dentro dela coisas estragadas, podres, né, que ficaram lá e acabaram estragando, apodrecendo. Então, tanto um recipiente quanto o outro, ele não sofreu nenhuma alteração, né? Então, esse recipiente é a natureza humana. E o que contém dentro dela é que vai fazer a diferença. Se o que contém dela é divino ou se é humano, né? E o homem foi criado para ter essa natureza divina. Só que por causa, né, já falei, né, do pecado original, a vontade humana agora é que também está enchendo a maior parte dos recipientes, que são a natureza da maior parte das criaturas humanas. Então o recipiente não muda, muda o que se põe dentro do recipiente. Então a natureza humana não mudou, o que mudou é o que está dentro dela, né? É a vontade humana rebelde,
né, que é cheia de paixões, de vícios, e essa natureza é esse nada, né, que Deus nos criou para nos preencher dele. Então, se a criatura está preenchida de coisas mundanas, ela vai, né, ter pensamentos mundanos, vai ter vontade mundana. Se ela está preenchida de vontade divina, essa natureza que Deus criou para ser divina, ela vai estar cheia de vontade divina, né, de bens, de belezas, né, de atributos de Deus, né, pensamentos de Deus, né, palavras de Deus. Então é dessa forma que acontece. Então é o poder da divina vontade que, que tem a, a, a força, né, de unir o, o poder, né, de juntar o ser maior, mais alto, com o ser menor, mais baixo, né, que é o homem, e deles formaram um só. Então a vontade divina sozinha, ela tem essa virtude, né, de esvaziar a criatura de tudo o que não pertence, para poder, com seus reflexos, formar nela aquele sol eterno, que com seus raios, enchendo o céu e a terra, vai confundir-se com o sol da majestade suprema. Só a divina vontade tem a virtude de comunicar a força suprema, de modo que possa, com a sua força, elevar-se a criatura àquele ato único de Deus Criador. Então, é o ato único de Deus, é essa força que vai fazer com que o céu se una à terra, com que o ser mais alto, que é Deus, se una ao ser mais baixo, que são as criaturas. E nessa união de vontades, né, que é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa mesma vontade vai se unir com a vontade humana e vão formar uma só vontade. E nessa união, a divina vontade, ela tem essa virtude de poder esvaziar a criatura de tudo o que não pertence a ela. Então, formar esse vazio na criatura é a força desse ato único, é essa força que move tudo, que faz dar vida a tudo, é essa força criadora, essa força, nessa potência de Deus que Ele vai infundir na alma da criatura. É esse sol supremo que, como ele diz num trecho mais para frente, ele vai dizer que Deus criou um só sol, mas num excesso de amor dele na criatura, dentro da criatura, ele criou três sóis, que são as potências da alma, que é a inteligência, a memória e a vontade. E através dessas três potências é que vai haver a comunicação, que vai unir o céu, né, vai unir o ser maior, que é Deus, ao ser menor, que é a criatura. Vai haver essa comunicação, porque assim como o sol envia os seus raios, ilumina toda a terra, né, em qualquer lugar onde ele chegar, assim também, né, o sol divino, que é Deus, vai enviar seus raios de luz, de conhecimento sobre a criatura que desejar essa vida divina, que desejar ter essa comunicação com o Criador, que desejar voltar essa ordem com seu Criador. E ela vai poder, então, através dessas três potências, inteligência, memória e vontade, ela vai poder, então, se unir a Ele, para que tenham a mesma vontade, e aí vão viver, a criatura vai passar a viver da vontade divina, e vai estar sempre nessa comunicação de recebendo luzes de conhecimento sobre tudo que acontece com ela, sobre tudo que acontece ao redor dela, sobre tudo que acontece, né, no plano divino, né, que ele está fazendo com que volte a acontecer, né? O plano dele estava suspenso e agora ele está dando continuidade a esse plano dele.
né, como a Andressa falou na meditação dela, que ele tem um plano no papel que agora ele quer colocar em prática, né, ele quer construir, né, a obra dele, que é a criatura, voltar à ordem pela qual ela foi criada, né, ela deu o exemplo do terreno, que ele quer limpar o terreno, que ele quer, né, trabalhar ali naquele terreno, construir, mas primeiro precisa ter essa purificação da alma, do desapego de tudo, de todos, desapego de nossas paixões, de vícios, de tudo, para deixar totalmente pronto esse terreno, para ele vir ali e construir o reino dele, né? Esse terreno é a nossa alma, né? E que vai ser iluminado esse terreno, né? E o sol vai poder fazer com que ali, né, vai crescer vida naquele terreno que estava cheio de entulho, de lixo. Vai ficar limpinho, vai ficar pronto para o agricultor, né? Que também foi falado do exemplo do agricultor, onde ele vai ali plantar, né? Vai ali preparar o terreno para poder então, né, fazer aquela obra que ele quer realizar ali. Então são vários os exemplos que Jesus traz para nos mostrar, né? O exemplo do recipiente, o exemplo do quarto, o exemplo do sol, são sempre todos exemplos para, né, que a criatura compreenda, né, a vontade divina, para que a criatura também deseje, né, para todos que forem ouvir, né, essas palestras e terem essa compreensão e sentirem que um chamado, né, porque é um dom, né, viver na divina vontade é um dom. E é um chamado que ele faz para a criatura. Aqueles que sentirem, né, esse chamado, desejarem também conhecer mais, se aprofundar, para poder também ir preparando o terreno, né, para ele poder construir o seu reino ali, o seu castelo na nossa alma, no nosso interior e poder ali colocar o seu trono e reinar, né, para toda a eternidade. E o céu vai começar a pessoa vai começar a sentir o céu aqui na terra já, né? Não vai precisar esperar o dia da morte para poder conhecer o céu, vai conhecer já aqui na terra. Esse sol, esse céu, né, que é essa vida na divina vontade, com Deus, né, morando no nosso coração, né? Ele não mora no céu, ele não tem um lugar, um trono no céu. Ele quer ter um trono também dentro de cada criatura. Ele quer se bilocar em cada criatura, assim como ele se biloca na hóstia consagrada. Ele quer, né, ter uma vida, né, numa criatura, porque lá na hóstia, a hóstia não tem vida. Ela é apenas um recipiente, né, para ele poder colocar ali a vida divina, a divina vontade que é ele mesmo, que são as três pessoas da Santíssima Trindade. Ele quer que nós sejamos, né, estas hóstias vivas, para poder fazer atos, para poder, né, falar, para poder se movimentar, para poder levar a todos o conhecimento sobre quem ele é, sobre a vontade dele, sobre o reino dele. É isso que ele quer. Aí ele vai falar da criatura, né, que não vive na divina vontade. Ele diz: a criatura, quando não vive na unidade da minha vontade, perde a força única e fica como desunida daquela força que enche o céu e a terra e sustenta todo o universo, como se fosse a menor pena. Agora, quando a alma não se faz dominar por a minha vontade, perde a força de todas as suas ações, portanto, não saindo de uma só força, todos os seus atos ficam divididos entre eles, dividido o amor, separada a ação, desunida a oração. Assim que todos os atos da criatura estando divididos, são pobres, mesquinhos, sem luz. Assim que a paciência é pobre, a caridade é pobre, não, a caridade é débil, a obediência é imperfeita, a humildade é cega, a oração é muda, o sacrifício é sem vida, sem vigor, porque faltando a minha vontade, falta a força única que, unindo tudo, dá a mesma força a cada um dos seus atos, dos atos das criaturas. Então já foi falando dessa força única, né, que vem do ato único de Deus. O ato único de Deus é o ato
em que ele criou todas as coisas, quando ele pronunciou fiat, e tudo foi criado. Então essa força que une, mas quando a criatura ela está, né, na vontade humana, fora da vontade divina, então ela fica desunida e fica como que dividido. Então, tudo que ela faz perde essa força única, não está unida essa força única, está separada. Então, a oração, ela vai ser uma oração incompleta, né? Tudo que a criatura for fazer, né? As orações, os atos, né? A caridade, a obediência, né? É imperfeita. Tudo não vai estar de forma completa, porque a forma completa é só quando a criatura está unida a essa força única, que é a vontade divina. Quando a criatura faz tudo isso, vivendo essa vontade divina, então todos os atos, todas as orações, toda a caridade, tudo que ela fizer vai estar unido aos atos divinos, e então vão ser completos. A criatura que vive na vontade humana, ela fica separada da ação de Deus. Então, fica desunida da vontade de Deus. Então, tudo que ela faz fica pobre, fica sem luz. Então, o que quer dizer sem luz? Fica sem a compreensão, né, de tudo que ela faz. Ela faz, por exemplo, um ato de caridade e ele fica incompleto. Por quê? Fica dividido, incompleto, imperfeito, tudo por quê? Porque não está unido à vontade divina. Estar unido à vontade divina é o quê? É a criatura ter a consciência de que não é ela que está fazendo aquele ato, é Jesus que está fazendo aquele ato através dela. E ela faz por amor a Jesus, com a consciência de que ela está fazendo por amor a Jesus e que não é ela, porque ela é um nada. E ela estando cheia de Deus, né, totalmente plena, unida a Ele, o ato dela unido ao dele, fazendo por amor a Ele, então esse ato se torna um ato completo. E ele, né, como sempre, né, traz um exemplo. Ele trouxe o exemplo de Adão. Ele vai dizer que isso aconteceu com Adão ao subtrair-se da vontade suprema. Ele perdeu a força única de seu Criador e, ficando com a sua força humana limitada, sentiu cansaço em seu agir. Muito mais, pois a força que usava para cumprir uma ação o debilitava, e tendo de fazer outra ação não sentia força, e assim tocou com a mão a pobreza de suas ações, que não tendo a mesma força, não só estavam divididas, mas cada uma tinha seu defeito. Então, isso nos faz compreender que toda a força que nós temos para tudo vem de Deus. Então, se nós estamos desunidos dele, então a nossa força fica dividida, fica fraca, e a gente então se cansa, né, de tudo. A gente fica se cansa daquele emprego, se cansa de cuidar da casa, se cansa de fazer todos os atos, porque não está unido àquela força única, né, que liga o céu e a terra. Não tem a força de Deus, não tem a força do ato único dele, que é essa força que sustenta tudo, né? E aí, unido a ele, na vontade divina, a criatura tem essa força e ela é capaz de fazer qualquer coisa, qualquer sacrifício, porque ela está ali unida. A força não é dela, porque ela é um nada. A força é de Deus agindo nela. E aí, né, Jesus vem falar que o querer divino não pode reinar na criatura se as três potências da alma estão não estão ordenadas, né, estão desordenadas com Deus. Ele diz que o homem foi criado por Deus com as três poderes, né, que são as três
potências, a inteligência, a memória e a vontade, para que ele pudesse ter os vínculos de comunicação com as divinas pessoas da Trindade Sacrossanta. E estas, como caminhos para subir a Deus, como portas para estar, como quartos para formar a contínua morada, a criatura a Deus e Deus a criatura, que são esses caminhos reais de um e de outro, as portas de ouro que Deus colocou no fundo da alma para que pudesse entrar a soberania suprema da majestade divina, né? A permanência segura e imutável onde Deus devia estabelecer a sua morada celestial. E para quê, né, esse caminho? Para a vontade divina formar o seu reino no íntimo da alma. Então ela quer encontrar em ordem, né? Em ordem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nessas três potências dadas à criatura, para fazer com que ela se torne a imagem e semelhança do seu Criador. Porque entre Pai, Filho e Espírito Santo há uma comunicação. Cada um é uma pessoa, mas as três juntas formam uma só. Cada um tem a sua vontade, mas as três juntas formam uma só vontade. Então é isso que Deus quer com a criatura, que ela, né, ela seja uma, mas com eles. Ela tenha uma vontade, mas unida a deles. Né? Por isso que Ele nos criou com essas três potências, inteligência, memória e vontade. Né? Para que nós pudéssemos, através dessas potências, ter essa comunicação com o céu, ter essa comunicação com Deus, né? Através de Jesus que vai estar morando em nós. É Jesus que vai fazer com que haja essa comunicação entre céu e terra, em que Deus vai nos revelar, né, a vontade dele em todas as situações. E é preciso estar vivendo na divina vontade para que essa comunicação seja perfeita. Porque por mais que as pessoas achem que elas têm intimidade com Deus, que elas têm o Espírito Santo, né? Por mais santa que a pessoa possa ser, tudo que ela faz está incompleto porque não está unido a essa força única, essa vontade divina que une o céu e a terra. Então, quando a criatura ela vive da vontade humana, por mais perfeita que a pessoa ache que é a santidade dela, que ela está buscando a santidade, nunca vai ser a santidade divina, a santidade do próprio Jesus. Por quê? Porque ela não vai estar com o dom da divina vontade, porque ela não tem o conhecimento, né? Ela ainda não foi alcançada por essa graça de receber esses conhecimentos, tudo que Jesus ensina no livro do céu a respeito dessa santidade divina, para que ela possa, então, tomar posse desse dom e possa, né, ir mergulhando nesse mar de conhecimento da divina vontade, né, cada vez mais indo a fundo, né, meditando assim com profundidade, buscando mesmo compreender para poder viver, né? Como que nós vamos viver de uma vontade sem conhecê-la? Né? É impossível. Então, por isso que Jesus fala tanto, né, da divulgar esses conhecimentos, né? É o que nós estamos fazendo. Fizemos nesse congresso, fazemos todos os dias nos nossos, né, nas nossas meditações do trecho diário, né, do trecho individual. Estamos sempre divulgando, né, para que muitas pessoas alcancem, né, esse conhecimento e desejem também viver essa santidade divina. Depois eu vou continuar meditando sobre essas três potências, mas eu quero encerrar dizendo que quando a criatura, né, compreender e tiver essas três potências unidas em ordem dentro dela, vai formar o reino, né, no interior da alma, e ela vai encontrar novamente essa ordem, né,
pela qual a criatura foi criada. E essa ordem só vai acontecer quando ela estiver vivendo na divina vontade, quando ela tiver o conhecimento dessas verdades e colocá-las em prática. Então, quando essas três potências estiverem dominadas, inteligência, memória e vontade, elas vão, a divina vontade, ela vai reinar dentro e fora da criatura. E a criatura vai estar, né, nessa ordem, na perfeita harmonia. E aí o reino vai acontecer verdadeiramente dentro dessa criatura. Ela não vai estar mais vivendo da sua própria vontade, não vai mais sentir vontade de pecar, não vai mais sentir vontade de fazer o mal, né? Ela vai então estar totalmente unida a Deus. Ela vai cada vez mais se unindo a Ele, né? Recebendo as características dele, as potências dele, as virtudes dele, a ponto de chegar a se transformar, né, no próprio Jesus, sendo imagem e semelhança dele também. E aí a criatura vai poder também se harmonizar com o seu Criador, né, com essa comunicação através dessas três potências da alma, que é o tudo, né, que Jesus quer colocar, né, esses três sóis, né, que ele disse que criou na alma da criatura, essas três potências para poder haver essa comunicação. E aí, então, a divina vontade vai ser o tudo, vai ser aquilo que vai preencher todo o vazio, né, o vazio de nós, criaturas, que somos um nada, mas um nada que não foi feito para ser um nada e somente isso. Não, mas um nada para ser tudo com Ele, né? É com Ele que nós podemos ser tudo. É com Ele que a divina vontade é o tudo. E sem a divina vontade, a criatura é um nada mesmo, porque ela está dividida, ela está fora, ela está vivendo da sua própria vontade, ela está vivendo cheia de si mesma, cheia de coisas mundanas, e por isso ela sofre tanto. Ela sofre por não ter esse conhecimento. E é esse conhecimento que ele quer trazer, né, nessa palestra, que ele quer trazer para todos, né, que vão poder ter o privilégio, assim, digamos, de ouvir e compreender, porque foi assim que um dia, né, eu fui alcançada, né, por essa graça de conhecer a divina vontade. Foi através de um vídeo no YouTube, que foi me direcionando até eu chegar no canal Fiat Voluntas Tua, e aí eu, né, me sentir atraída, né, que foi o primeiro vídeo desse congresso, né, as formas que Deus atrai a alma, né, para Ele, né. Ele me atraiu através do nome Luísa Picarreta. Foi esse nome. E eu não sei o que aconteceu dentro de mim, que foi uma força muito grande que me moveu a querer saber quem era Luísa Picarreta. E quando eu fui procurar o nome, já caí na TV Século XXI, que estava falando da Divina Vontade, e dali já fui direcionada para o canal Fiat Voluntas Tua, sem saber de nada. E ali eu fiquei, e permaneço até hoje, né, meditando, conhecendo, né, cada vez me enchendo mais, né, enchendo o nada que eu sou sem Deus, me enchendo da vontade divina para poder fazer com que Deus reine no meu coração, forme o reino dele, estabeleça o reino dele ali no meu coração, e esse bem que ele vai produzir na minha alma vai gerar frutos, né, que vão alcançar todas as criaturas. Esse é o bem maior da divina vontade. É esse agir dele universal, né, da divina vontade. Ela não fica só em nós, ela não para em nós. Ela se expande, né, para todas as criaturas, para que todas as criaturas formem o reino em seus corações, para que um dia ele possa vir
e unir todos os corações e formar um só reino, o reino da divina vontade, o cumprimento do Pai Nosso, né? Quando ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Fiat.